Fala galera, beleza? Professor Davi Souza na área, trazendo mais uma revisão de questão para você. Questão essa de número 59 do vestibular da UES, né? O vestibular 2017 pronto 1. Então pega teu caderno, pega tua caneta e pega teu lápis e vamos iniciar mais um processo pedagógico. Ah, professor, mas eu não sei de nada. Não precisa se preocupar. O professor Davi Souza vai te ajudar. Então vamos lá. Pitcairn é uma ilha vulcânica cujo prole dos primeiros colonizadores recebeu genes dos britânicos e dos polinésios. Os fatores que podem aumentar a diversidade genética da população de Pitcairn são... Vamos lá, deixa eu tentar aplicar todo esse conhecimento aqui para facilitar a tua compreensão, tá bom? O que foi que aconteceu com o Brasil? Por que nós brasileiros somos tão diferentes uns dos outros? Por causa da colonização. Os italianos vieram, tiveram seus filhos, e os filhos desses italianos se relacionaram com as Índias. Aí nesse percurso veio francês, veio japonês, veio africano, e foram formando casais de regiões diferentes, geneticamente diferentes em relação às suas nacionalidades, e chegou até hoje eu e você. E por isso nós somos diferentes. Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais fortes, uns mais gordinhos, uns mais morenos, uns mais brancos. E tudo isso é resultado de genes. O gene tem informação e o nosso corpo vai aplicar a informação que a gente encontra desses genes, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, migração, mutação, consanguinidade, seleção natural, migração, seleção natural, consanguinidade e mutação. E uma das questões eu resolvi com vocês, e eu disse uma coisa muito importante. Quando existem essas questões que querem deixar a gente louco em relação a isso, a gente tem que procurar aquela que mais se repete. Procurei para mim qual é que mais se repete. Será que é a migração? Ó? Porque a migração repete aqui e repete aqui. A questão fala de migração? Fala. Ó, fala que vieram, né, colonizadores britânicos e dos polinésios e quem sabe viu outros lá e tudo mais. Vamos lá. Qual é a outra coisa que mais se repete? Mutação e mutação repete duas vezes também aqui. Vamos lá. Mutação e mutação. Seleção natural aqui em cima. Ou deu empate aqui. Deu 2, 2, 2, 2, 2, 2 para todo mundo. Então, esse método não foi suficiente para resolver essa questão. Então, a gente tem que ir lá para o nosso resumo, para a gente conseguir entender. O assunto dessa questão é evolução e genética, tá certo? O que é migração? É o deslocamento populacional. Você estava morando numa rua, se mudou para outra rua. Você migrou daqui para cá, tá certo? Migrar é um deslocamento populacional regional, ali dentro daquela região, né? Dentro daquele espaço geográfico. Morava na Ásia, morava lá no Japão e veio para o Brasil. Então ele emigrou. E eu vou imigrar, vou sair do Brasil e vou para o Japão. Quando ele vem de lá para cá, emigrou. Quando ele sai daqui para lá, ele imigrou. Beleza? Então, migração. Migração pode favorecer uma diversidade genética? Pode. Por que pode, Davi? Ele se lembra do exemplo dos brasileiros. O que foi que aconteceu aqui com a colonização? Veio o japonês, veio o africano, veio o italiano, veio o francês. Se juntaram tudinho, ó, formou a gente. Por isso que a gente é tão diversificado. Mutações gênicas são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes. O gene ele vai se alterar, as mudanças gênicas, né? Você recebe alguns genes do pai, recebe alguns genes da mãe. Esses se juntam e formam você. Você vai ter características, alguns do seu pai, alguns da sua mãe e as suas. Por que o seu irmão não é tão parecido com você? Porque ele também tem as deles. Ele formou as características dele. Ele recebeu genes e esses genes se encaixaram a fim de formar as informações que ele tem. Tá certo? Então as mutações genéticas podem ajudar? Podem demais. Tá certo? A gente não está falando aqui que a gente vai virar Wolverine, que a gente vai virar Homem-Aranha, não. A gente está falando somente de mutações genéticas. Por exemplo, por que as bactérias elas são cada vez mais resistentes aos antibióticos? Porque elas mutam, elas se transformam, elas se adaptam muito rápido. Tá certo? Elas têm mutações, isso não deixa de ser uma mutação. E existe a adição, a eliminação e a substituição de alguns genes. E a mutação genética ela vai causar a variabilidade genética. Mutações genéticas podem causar variabilidade? Podem sim. Então, migração e mutação genética podem causar variabilidade genética. Consanguinidade. Quando a gente fala de consanguinidade, a gente fala de afinidade com laços sanguíneos. Por exemplo, primos não podem formar um casamento, né? Pelo menos quando a gente fala no sentido de biologia, não é certo. Por quê? Por causa da consanguinidade.
É possível que esse filho não nasça morto, nasça aleijado, nasça com problemas intelectuais e tudo mais. Então, vai causar uma variabilidade genética? Não vai. Porque a maioria dessas uniões vai causar realmente a morte, doenças e tudo mais. E também existe a seleção natural. Ela vai ocasionar a proliferação dos mais fortes. O pessoal diz que os mais fortes são os que sobrevivem. Quando a gente fala no sentido de seleção natural, a gente também fala um pouco desse sentido. Nada mais é a seleção natural do que um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e reprodução do indivíduo de uma população. Então a gente tem que entender o seguinte: a consanguinidade, ela é benéfica ou ela é maléfica? Ela vai causar diversidade genética? Não, ela não vai causar. Tá certo? Ela vai causar o quê? Doenças e mortes e outros problemas. Tá certo? Então a gente corta aqui a alternativa B e a alternativa C. Entre a alternativa A e a alternativa C, qual é a alternativa que você acha a correta? Alternativa A. Davi, eu pensei que era a C, porque tu falou da seleção natural. Sabe por que não é a C? Porque a C ela vai preservar o mais forte, né? Ele não vai ter uma diversidade genética desse mais forte, vai ter uma preservação das espécies. As espécies mais fortes vão sobreviver, mas vão continuar a mesma espécie. Diferente da mutação. Vai existir a formação de novos genes, vai haver um novo rearranjo desses genes. E se tem esse novo rearranjo, existe o quê? A formação de novas informações, que essas informações vão formar uma nova diversidade, né? Uma nova diversidade genética. Beleza? Então, alternativa certa, alternativa correta, alternativa A de avião. Beleza? Deixa seu like.